Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos abordar o assunto de listas. Estruturas de dados são recursos muito importantes de qualquer linguagem de programação. E em Python, a estrutura de dados mais poderosa, assim, o que mais comumente utilizado pelos programadores, são as listas, tá? Então, uma lista ele é um conjunto de dados organizado de maneira sequencial. Tá? Em Python, uma lista é uma estrutura em que cada elemento pode ser referenciado por dois índices. Né? Exemplo, suponha que a gente tem uma lista aqui, um conjunto de valores, né, organizado sequencialmente. Imagine que isso aqui um conjunto de notas de um aluno, por exemplo. Tá? Então, eu tenho aqui o primeiro elemento é 100, o segundo elemento é 90, o terceiro elemento 50, o quarto é outro 100, eu posso ter elementos repetidos numa lista, tá? Existem estruturas de dados em que você não pode ter elementos repetidos, mas na lista você pode. O quinto elemento é o 60 e o sexto elemento é o 70. Se eu quiser fazer uma escrita aqui, eu preciso referenciar essa posição da lista, né, por um índice. Esse índice pode ser o zero, por exemplo, para o primeiro elemento. Tá? Alternativamente, você pode usar o -6, tá? Porque essa lista ela é organizada como se ela fosse circular. Tá? Após é, a, o último elemento, por exemplo, ele é referenciado por -1. Então, o elemento que vem antes do zero, ele é o último. Se eu quiser referenciar o elemento que vem antes do zero, que seria o -1, por exemplo, agora eu vou me referenciar, eu vou me direcionar para o último elemento da lista, tá? E aí eu posso percorrer ela de trás para frente com esses índices, certo? -1, -2, -3, -4 e assim por diante. Se eu quiser percorrer ela do primeiro elemento para o último, começando do zero, e aí vou sequencialmente até o último elemento. Se eu tentar acessar o elemento 6 da lista, ele não existe. Isso vai dar um erro de compilação, um erro de interpretação nesse caso, tá? Ok. Além disso, eu posso realizar operações sobre as listas, tá? Eu posso realizar operações, por exemplo, append, que insere um elemento na última posição da lista, tá? Então, suponha nesse exemplo anterior aqui, quando eu faço append de um novo elemento, ele iria adicionar o elemento número 6, tá? E colocar um novo elemento aqui baseado naquilo que eu passo como parâmetro. Insert, tá? Ele serve também para adicionar elementos, mas em outras circunstâncias eu vou mostrar para vocês já já como é que isso funciona. Então, além de adicionar elementos, eu posso ler elementos, eu posso mudar elementos, ler para usar, por exemplo, em uma operação matemática, tá? Eu posso mudar o valor de um elemento, tá? Eu referencio aquele valor e faço uma alteração sobre ele. E eu posso remover elementos. Pop, ele remove, se você não colocar nenhum parâmetro nessa operação pop, ele remove o último elemento da lista, tá? Alternativamente, eu posso usar o operador del de Python, tá? Eu posso simplesmente dizer que eu quero eliminar o terceiro elemento da lista e aí eu uso del ou pop. Existe uma diferença muito sutil entre del e pop, que pop, quando você usa, ele retorna aquele elemento que ele removeu da lista. Del não. Del simplesmente desaloca aquela memória que está sendo usada para referenciar aquele elemento. Tá? Então vamos brincar um pouquinho com listas. Eu vou mostrar aqui para vocês no shell de Python como é que a gente declara listas e como usá-las. Tá? Então, por exemplo, lista nomes. Lista de nomes. Então eu vou colocar aqui alguns nomes. Sei lá. Henrique, Karina, Alice. Tá bom, esses três nomes. Tá? E aí veja que eu estou declarando aqui uma lista de strings, tá? Estou declarando uma lista de strings. Eu posso declarar a lista de quaisquer tipos. Então, por exemplo, lista idades. Então, coloca aqui, sei lá, 34, opa, não precisa ser string, 34, que é o inteiro, sei lá, 32. E aí suponho que são as idades dessas pessoas aqui, certo?
eu posso misturar coisas de tipos diferentes dentro de uma lista, certo? Valores de tipos diferentes dentro de uma lista. Então, lista mista, sei lá, mista, recebe coisa 3.14 42 outra coisa, tá? Então não tem problema nenhum de se fazer isso. Então, se eu digitar aqui, ó, lista nomes, aparece aqui, lista idades aparece aqui, e lista mista vai aparecer o conteúdo da lista mista, tá? Então vamos brincar um pouco. Eu posso naturalmente declarar uma lista vazia em que eu vou adicionar elementos posteriormente. Então, por exemplo, lista vazia. Posso declarar uma lista vazia assim, tá? Lista vazia assim. E aí quando eu digitar aqui lista vazia, o que vai fazer é me retornar uma lista sem nada dentro. Existe outra forma de declarar também uma lista vazia. Vou colocar aqui lista vazia 2, que é chamando essa função aqui, ó, list, tá? List. E aí se você digitar lista vazia, ele simplesmente retorna uma lista com nada dentro, tá? Essa função list serve para várias coisas, eu vou mostrar isso para vocês no futuro, tá? Mas no primeiro momento vamos utilizá-la para gerar listas vazias, se assim nos convier. Então, como é que eu referencio as posições de uma lista? Suponha essa lista nomes. Índice 0. Então, lista nomes seguido de colchete, né? Abre colchete, seguido de um número, fecha colchetes, quer dizer, referencie o primeiro elemento de uma lista, tá? Referencie o primeiro elemento de uma lista. Então, qual é o primeiro elemento de lista nomes? Seria Henrique, tá aqui, ó. Qual é o segundo elemento de lista idades? O elemento de número 1 de lista idades. 30, tá aqui, ó. 0 seria 34 e 1 é 30. Bom, vamos tentar referenciar aqui o quarto elemento de lista de dados. Veja que lista de dados não tem quarto elemento, certo? Então, você vai ver que ele vai dar um problema aqui, ó. 3, né? Começando do 0, o quarto elemento é o elemento de número 3, tá? Então, você vê aqui, ó, list index out of range, tá? Ou seja, ele não está fora da faixa de valores aceitáveis para essa lista. Então, isso é um erro que não nos cabe corrigir nesse primeiro momento, tá? Então, não faça isso, certo? No primeiro momento. Depois eu vou mostrar para vocês como tratar esse tipo de erro. O que nós vamos fazer agora é referenciar com a lista com valores negativos, tá? Então, por exemplo, lista mista. Se eu digitar aqui, ó, -1, no primeiro momento a gente pode achar que isso vai dar out of range também, porque não existe o elemento -1. Mas em Python o pessoal resolveu fazer assim, como se a lista fosse circular, né? Antes do item, antes do elemento 0, qual é o item que eu vou ter? O último elemento da lista. Então, se eu fizer aqui, ó, lista mista -1, qual é o elemento que deve aparecer? Seria Alice, tá? Então, opa, desculpe. Desculpe. Não, lista de nomes. É lista mista. Então, realmente é outra coisa, é o último elemento da lista, tá? Se eu fizer lista mista -2, qual é o item que vai aparecer? Seria o número 42, tá? Então, número 42. Então, você pode referenciar a lista aí da forma que lhe convier. A gente vai ver no momento futuro que usar índices negativos pode ser muito útil na hora de fatiar a lista, na hora de fazer slices sobre uma lista, tá? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Então, o que eu queria mostrar para vocês agora é uma coisa prática, né? Em que listas seria realmente necessário. Então, eu vou fazer aqui um programa que ele vai ter a seguinte descrição, tá? Fazer um programa que ele vai ter a seguinte descrição. Então, fazer um programa que recebe notas de N alunos e ele calcula quantas dessas notas estão
10% acima da média e quantas estão 10% abaixo da média. Veja que isso aqui é um comentário de múltiplas linhas, tá? Tudo que aparece aqui será ignorado pelo interpretador, né? Então, vou fazer aqui esse programa que recebe notas de N alunos e ele vai calcular quantas dessas notas estão 10% acima da média e quantas estão 10% abaixo da média. Veja, para fazer isso, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que receber todas as notas, calcular essa média, e aí a gente já fez o programa que faz isso anteriormente, tá? Eu não precisaria guardar a quantidade de notas, não precisaria guardar as notas uma por uma para poder calcular a média, porém, no segundo momento eu vou precisar calcular quantas dessas notas estão 10% acima da média, tá? E quantas dessas notas estão 10% abaixo da média. Então, eu vou precisar de cada nota individualmente, no segundo momento, após o cálculo da média, para saber quais delas estão 10% abaixo ou 10% acima. Então, vamos fazer a primeira parte aqui do programa, tá? Fazer a primeira parte do programa. Como é que esse programa vai funcionar? Primeiro, eu preciso receber do usuário a quantidade de notas. Então, quantas notas? Quantas notas? Bom, isso aqui vai ser um inteiro, então eu preciso fazer um casting para int. Legal. Em seguida, eu vou declarar aqui uma lista vazia de notas. Ou seja, eu vou armazenar essas notas que vão ser recebidas em uma lista, tá? E em seguida, eu vou declarar uma variável chamada soma-notas, que é para a gente calcular a média no futuro, tá? Então, soma-notas. E aí eu vou, para poder preencher essa lista aqui de notas, eu vou simplesmente fazer um for, né? Que a gente já viu em um vídeo anterior. E in range. Range vai de quanto? Eu vou colocar aqui que meu range vai de 1 até n mais 1. N mais 1. E aí esse range ele vai iterar de 1 até n. Lembrando que o elemento n mais 1 ele não é recebido. Ou seja, por que eu fiz isso aqui? Porque eu quero que o meu range retorne valores de 1 até 10. Então vai de 1 a 10. Eu quero, por exemplo, 1 a 10 não, 1 até n, desculpe, vai de 1 até n. Suponha que n seja 10, então ele vai de 1 até 10. Se n for 5, vai de 1 até 5 e assim por diante, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou receber as notas. Nota recebe input, tá? Nota recebe input. E aí, nota... deixa eu ver, nota... E aí eu vou colocar aqui o número da nota, tá? Nota espaço string i, né? Porque eu quero um dado sequencial de qual nota eu estou recebendo naquele momento, tá? Mas vou botar dois pontos aqui só para ficar uma interface um pouquinho mais bonitinha, tá? Então, a cada nota eu vou recebendo aqui, essa nota eu suponho vai ser um inteiro, pronto. Poderia ser um float também, se você quisesse, tá? E aí, o que é que eu faço? Vou somar essas notas, soma notas, mais igual mais igual nota, tá? Mais igual nota, que é a nota que eu estou recebendo, né? E agora eu vou armazenar essa nota naquela nossa lista de notas, certo? Com a operação append, tá? Operação append. E aí aqui eu incluo a nota, certo? Bom, e agora o que é que nós vamos fazer? Já recebemos todas as notas, podemos, por exemplo, calcular a média. Então, média vai ser igual a soma notas dividido por quem? Qual é a quantidade de notas? N notas. Tá? N notas. Ok, então eu fiz aqui a primeira parte, calculei aqui uma média das notas e agora eu tenho todas as notas armazenadas nessa lista, tá? Então eu vou imprimir aqui print média, tá? Fazer um print
notas, para a gente ver o que é que vai acontecer antes de eu fazer o restante do programa, tá? Então vou rodar aqui. Quantas notas? Põe 5 notas. Nota 1, sei lá, 10. Nota 2, 20. Nota 3, 30. 40, 50. Então a média disso é 30. E aí veja que as notas foram devidamente armazenadas aqui na minha lista, tá? Ok, continuando. Então, vou remover isso aqui. E aí nós vamos agora retomar aqui calcular quantas dessas notas estão 10% acima da média e quantas estão 10% abaixo da média, tá? Então, for, vou declarar um outro for aqui, e in. Veja que esse i aqui é diferente desse i, tá? Esse i aqui tem escopo unicamente dentro desse for, tá? Quando esse for acaba, esse i deixa de existir, por assim dizer, né? Da mesma maneira, quando eu declaro esse i aqui, já é um outro i, já é uma outra variável que é como se não existisse até esse momento, tá? Então, o escopo dessa variável aqui é exclusivamente dentro desse for. Quando o for acaba, ela deixa de existir. E aí eu preciso declarar ela aqui de novo, tá? In. E aí, veja, eu posso fazer assim, ó, for i in notas, tá? For i in notas. O que é que vai acontecer quando eu fizer isso aqui? A cada iteração do for, essa variável i vai receber uma nota que está aqui dentro. Eu poderia fazer até assim, ó, nota, pronto. Para declarar uma outra variável aqui chamada nota, né? Que é absolutamente diferente dessa, porque essa, como é declarada dentro do for, só tem seu escopo delimitado dentro desse for. Quando esse for acaba, essa variável nota aqui deixa de existir. Então, eu posso naturalmente declarar aqui outra variável nota, porque aquela já não existe mais fora do for, tá? Então, a cada iteração, a variável nota vai receber uma nota que está armazenada dentro dessa lista de notas, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, bom, se nota for maior do que a média mais a média vezes 0,1, o que é que isso quer dizer? Se a nota que eu recebi estiver acima da média mais 10%, tá? Se estiver 10% acima da média, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que ela está... Eu vou declarar outra variável aqui chamada notas acima, recebe 0. E aí eu vou dizer que notas acima vai ser mais igual a 1. Pronto. Então, se essa nota estiver 10% acima da média, né, eu vou dizer que notas que estão acima da média recebe mais 1, tá? Elif. Se a nota for menor do que a média menos média vezes 0,1, ou seja, se estiver 10% abaixo da média, tá? 10% abaixo da média, então eu vou declarar uma outra variável aqui chamada notas abaixo, é 0. Então, notas abaixo será mais igual, mais igual. Ok, então eu fiz um for aqui que me calcula quantas notas estão acima e quantas notas estão abaixo, 10% acima e 10% abaixo da média, tá? Basta imprimir agora, print notas abaixo e print notas acima. E aí vou imprimir a média aqui para a gente poder verificar, tá? Print média. Ok, se eu rodar esse programa agora, vou rodar lá com os mesmos valores, 5 notas, então 20, 30, 40, 50, 60. Na verdade não são exatamente os valores anteriores, mas funciona, tá? Então, eu tenho a média 40 e eu tenho duas notas 10% abaixo, 10% acima e tenho duas notas 10% abaixo, tá?
As duas notas são pelo menos 10% acima, são 50 e 60. E as notas 10%, pelo menos 10% abaixo são 20 e 30. 40 não entra na conta porque 40 não é nem menor nem maior do que 40, tá? Que seria a média, certo? Então, ok, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. No próximo vídeo nós veremos mais operações sobre lista, pop, insert, delete e coisas assim. Então, fiquem atentos. Até a próxima.